Olá, meu nome é Eduardo e esse é o canal Negócios à Parte. Nós estamos começando mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os 6 medos básicos que te impedem de alcançar níveis consideráveis de sucesso. Lembrando que esse sucesso é em qualquer área da sua vida. Pode ser sucesso financeiro, sucesso na saúde, sucesso emocional, qualquer tipo de sucesso. Ah, e mais um detalhe, essa teoria não é minha, essa teoria é de Napoleon Hill, simplesmente o autor do 9º livro mais vendido de todos os tempos. A gente vai falar sobre os 6 medos básicos, os sintomas deles e no final eu vou te falar como vencer esses medos, como destruir eles de acordo com a teoria de Napoleon Hill. Assim você pode caminhar para o seu sucesso. Muito bem, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que em breve eu vou abrir as vagas para minha mentoria. Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui embaixo o link da nossa página no Instagram, @investidor.neto. Segue a gente lá, que eu vou falar sobre a mentoria lá. Por lá também você vai conseguir acessar o nosso grupo no Telegram. E lá no grupo a gente fala sobre ações, notícias e a gente também discute temas diversos. Então, não esqueça de dar uma conferida nos links aqui da descrição. Por fim, eu te peço, curta, se inscreva e comenta aqui embaixo qual desses medos que você identificou que você tem. Agora, vamos começar o vídeo. E o primeiro medo que a gente vai falar aqui é o medo da crítica, o medo de ser criticado pelas outras pessoas. Esse medo mina as suas chances de alcançar os níveis de sucesso que você almeja, porque você não consegue tomar atitudes, não consegue fazer as coisas que você precisa por medo do que os outros vão pensar de você. Alguns dos sintomas do medo da crítica são acanhamento, você é uma pessoa acanhada, você está sempre recolhido por medo do que as pessoas vão achar da sua opinião e do que você pensa. Fraqueza de personalidade, assim como o acanhamento, você tem uma personalidade fraca. Não necessariamente você tem uma personalidade fraca, você está em um estado mental que te proporciona uma personalidade fraca. Você não se impõe, não impõe suas opiniões e não impõe as suas vontades por medo da crítica dos outros. Falta de iniciativa, você não toma a iniciativa por medo da consequência que isso vai gerar na opinião que os outros têm de você. Às vezes você tem uma boa ideia, você tem um bom projeto, mas você não consegue dar o pontapé inicial porque você sempre fica pensando o que as pessoas vão pensar. E por fim, falta de ambição. Assim como a falta de iniciativa, você não tem ambição porque você já sabe que as pessoas vão pensar mal de você, que no início elas não vão te dar o valor que você deveria ter, então você não tem ambição pelas coisas e pelos níveis de sucesso que você deseja. E aí, identificou alguns desses sintomas? Algum deles? Então talvez seja a hora de eliminar e acabar com o medo da crítica. E o próximo medo é o medo da doença, o medo de estar sempre doente, sempre com alguma enfermidade. Esse medo também mina a sua capacidade de alcançar níveis consideráveis de sucesso, porque você se julga sempre doente, sempre incapaz de realizar as atividades necessárias. Alguns sintomas do medo da doença são autossugestão, você se sugere doenças, você está sempre se julgando com essas enfermidades e isso te deixa incapaz de realizar as atividades necessárias. Hipocondria, que é o termo médico para doença imaginária. Você cria doenças na sua cabeça, cria sintomas de doenças que também vão te atrapalhar nessa busca pelo sucesso. E suscetibilidade. Você se torna suscetível a doenças quando você tanto mentaliza elas. O poder da mente humana é imensurável. Quando você tanto pensa nas doenças, quando você tanto se sugere as doenças, você acaba gerando elas de alguma forma. E agora, o próximo medo. Medo da perda do amor. E esse é talvez um dos medos mais poderosos de todos. Esse medo também mina as suas capacidades de realizar as atividades. Você está sempre com medo de perder ou o amor de uma pessoa específica, ou o amor de um grupo de pessoas, o amor das pessoas em geral, seja da família, dos amigos, e por isso você mina as suas chances de alcançar altos níveis de sucesso. Alguns sintomas do medo da perda do amor são, e talvez esse seja o mais forte deles, o ciúme.
Pessoas com muito ciúme são geralmente as pessoas que mais têm medo de perder o amor de alguma pessoa. Criticismo, você está sempre criticando as outras pessoas, portanto ter o medo de perder o amor delas. Então você está sempre gerando críticas, sempre jogando para baixo essas pessoas. E o jogo, geralmente pessoas que têm o medo da perda do amor acabam caindo no jogo. Esse jogo está num sentido um pouco mais amplo. Você acaba caindo em drogas, álcool, cigarro e dentre outros jogos e jogatinas. O próximo medo é o medo da velhice. E muitas pessoas têm esse medo, o medo de ficarem velhos, porque eles têm a visão de que o velho é insuficiente e dentre outros. Então, eles acabam gerando esse medo, que também mina suas chances de sucesso. Alguns sintomas do medo da velhice são falta de entusiasmo, você perde o entusiasmo com as atividades, o entusiasmo com a vida, muitas vezes porque você acha que não vai ter tempo de desfrutar dos resultados daquilo. Acanhamento na fala, pessoas às vezes que falam de forma bem acanhada, porque acham que não são suficientes, né? Que são velhas demais. E, por fim, outro sintoma, roupas e atitudes impróprias. Pessoas que se vestem, talvez um idoso que se veste como um jovem, ou um jovem que se veste como idoso, atitudes e falas impróprias também, e isso é mais comum do que parece. Lembrando, só um adendo, essa teoria não é minha, e esses sintomas também não fui eu quem disse. São todas teorias de Napoleon Hill. E aí, identificou algum desses sintomas? Você tem medo da velhice? Talvez seja a hora de tratar isso. Próximo medo, o medo da morte, que também está bem próximo do medo da velhice e mina sempre suas chances de alcançar sucesso. Essas pessoas são as que mais criticam quem está sempre procurando começar ali pequeno, plantando as sementinhas para colher depois na idade mais avançada, para a aposentadoria. Pessoas que sempre estão contando com a morte e que acham que não tem sentido guardar o dinheiro hoje ou fazer certas coisas hoje, pensando num futuro que essas pessoas acreditam que não vai chegar. Alguns sintomas do medo da morte são ficar pensando muito nisso, que ela está sempre próxima, mentalizando o fim da vida, se ver como um doente, uma pessoa insuficiente, incapaz e dependente de outras pessoas, também é um sintoma do medo da morte, e ser de fato insuficiente. Se tornar uma pessoa que não realiza as atividades, você já não faz mais as coisas, até que as pessoas ao seu redor comecem a realizá-las por você. Atividades que você deveria fazer porque você tem medo da morte. E agora a gente vai falar sobre o maior medo de todos, o mais poderoso. Napoleon Hill sempre nomeia ele primeiro, mas eu deixei pro final, para você que assistiu até aqui. A gente vai falar sobre esse medo, que é o medo mais forte, e é o medo da pobreza, o medo de estar sempre pobre e de ficar pobre. Esse medo mina a sua chance de alcançar o sucesso financeiro. No caso específico desse medo, a maior parte é no sucesso financeiro. O medo de ficar pobre acaba minando as suas iniciativas e as suas vontades de alcançar níveis consideráveis de sucesso e a sua liberdade financeira. Alguns sintomas do medo da pobreza são indiferença, você se sente indiferente com coisas que acontecem, com oportunidades que você vê, justamente por pensar que para você não vai fazer diferença, de todo jeito você vai ficar pobre. Indecisão, pessoas muito indecisas que não conseguem decidir que caminho ir, qual caminho tomar, qual escolha levar em consideração, qual atividade realizar. Essas pessoas às vezes têm medo de que um desses caminhos leve à pobreza e por isso ficam tão indecisas. Preocupação, você se preocupa demais, tanto com as coisas que estão por vir, quanto para as decisões, as coisas que já aconteceram. Então essas pessoas estão sempre preocupadas por terem medo de que uma dessas coisas sejam o fardo que vai levar elas à pobreza. Excesso de cautela, pessoas muito cautelosas, às vezes você tem uma ideia ambiciosa, às vezes você tem um projeto, mas você não tem medo, porque você mentaliza tanto tudo que você tem a perder e não mentaliza seus possíveis ganhos. Você sempre fica mentalizando tudo aquilo que você tem a perder. Então, essa cautela em excesso também é negativa e você pode acabar matando um sonho ou uma possibilidade de sucesso muito grande simplesmente por ter medo. Outro sintoma, a procrastinação. Pessoas que procrastinam muito, deixam sempre para depois, por achar que aquilo não vai fazer diferença, que o fardo dela é ser pobre, então ela vai procrastinando. Um detalhe importante, agora que a gente falou dos 6 medos básicos,
Você não pode realizar nada que antes não tenha sido um pensamento. E o pensamento começa a se tornar real na hora exata em que você mentaliza ele. Napoleão Hill fala muito sobre isso, o poder do pensamento. Você só pode realizar aquilo que você pensa. E se você tem pensamentos ruins ou pensamentos bons, eles sempre vão acabar se traduzindo no seu equivalente físico. Então, se você mentaliza muito coisas ruins, você vai atrair muito mais coisas ruins do que coisas boas para a sua vida. Beleza, como eu identifiquei, tenho um desses medos, tenho sintomas de um ou mais desses medos. Um detalhe também muito importante, todo mundo em algum momento da vida vai se deparar com algum desses medos. E sorte grande de quem não vai se deparar com todos eles durante a vida. Então, isso não é uma coisa distante, você com certeza tem um desses medos, eu tenho um desses medos. A questão é saber lidar com eles e minar eles. Isso a gente vai falar agora, como se livrar de um desses medos. Muito bem, o ponto de partida para alcançar o sucesso, segundo Napoleão Hill, é o desejo. O desejo de alcançar o sucesso, o desejo latente, seja em qualquer parte da sua vida. Para isso você tem que ter a força de vontade para acabar com esses medos. Um ponto principal e inicial é a autoanálise. Você se autoanalisar, pegar cada um dos sintomas, cada um dos medos, identificar qual deles você tem, se você tem, para que então você possa tratar. Não tem como cuidar de uma coisa que você nem sabe que tem. E agora, para você acabar com esses medos, a gente vai utilizar as palavras de Napoleão Hill e o método dele para você se livrar cada um desses medos. Muito bem. Primeiro, reconheça que você é por natureza suscetível a todos os 6 medos básicos. Reconheça que influências negativas muitas vezes agem em você por intermédio de sua mente subconsciente. Mantenha a mente fechada para todas as pessoas que o deprimem ou desencorajam de alguma maneira. Esvazie seu armário de remédios e pare de dar tanta atenção a resfriados, dores, incômodos e doenças imaginárias. Procure deliberadamente a companhia de pessoas que o influenciem a pensar e agir por si mesmo. E não espere problemas, pois eles tendem a não decepcionar. Napoleão Hill fala aqui para a gente manter sempre a mente fechada para todas as pessoas que deprimem ou desencorajam de alguma forma. E isso é fundamental para acabar com qualquer um desses medos. A maior parte dele, se não todos, está ligado à influência de outras pessoas na sua mente. E como eu falei, o ponto de partida do sucesso é o desejo. E o desejo parte de um pensamento. Esse pensamento pode ser seu ou que você pegou de outra pessoa. Tem uma história espetacular de um samurai do Japão feudal. Muito bem. Esse samurai era um samurai ancião, ele vivia em uma vila e era super respeitado pelos outros moradores dessa vila. Esse samurai passava a maior parte do tempo dele meditando. Um belo dia, um outro samurai que passava por todas as vilas do Japão, matando, desafiando para a batalha e matava, sempre vencia os maiores samurais de cada vilarejo. Esse samurai jovem desafia o samurai ancião. Ele ficou sabendo do renome que tinha o samurai ancião e de todo o seu poder e desafia ele para um duelo. E então o samurai ancião aceita. Os membros da vila riem do samurai ancião, falam: você é doido, você deveria aproveitar os poucos últimos anos de vida que te restam, deveria fugir dessa batalha e ir para longe. Mas o samurai ancião não faz isso. Ele vai para a batalha com o samurai mais jovem. E aí, quando eles chegam na batalha, todo o vilarejo assistindo, o samurai mais jovem começa a denegrir a imagem do samurai ancião. Ele começa a xingar e a expelir xingamentos e ofensas ao samurai ancião. Xinga a família dele, xinga de tudo enquanto é forma. E o samurai ancião não reage, ele fica com a espada na bainha, sem reação. Então o samurai que desafiou o samurai jovem, ele simplesmente abaixa a cabeça e sai do campo da batalha. E aí todo mundo fica sem entender nada. E o samurai ancião fala que, apesar de ele ter tentado denegrir a imagem dele tentar abalar o psicológico do samurai ancião, ele não se deixou abalar. E ele faz uma comparação com o presente. Quando você recusa um presente ruim de uma pessoa, ele volta para a pessoa que o deu. Você não deve aceitar coisas que não deveriam estar com você. Se uma pessoa tenta te dar algo de ruim, você pode não aceitar, você não precisa aceitar aquilo. E automaticamente essa coisa de ruim, ela volta para quem te ofertou.
Então fica aqui o conselho do Samurai Ancião. Quem quiser escutar essa lenda, ela também está no destaque lá no nosso Instagram. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta, se inscreve aqui também e segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e tchau!